Bom, primeiro vamos agradecer a presença de todos. Vai ser um prazer falar com vocês. Já peço desculpas pela forma que eu vou falar, porque não estou acostumado com essa ferramenta, mas vamos tentar fazer da melhor forma. Eu montei essa palestra, meu filho até não gostou, porque eu resolvi escrever muito nela, porque ela vai ficar como uma recordação, vai para o site da SPP, e eu queria que toda a informação já estivesse lá, né? Então, eu vou ler o que eu escrevi e aí depois a gente vai colocar mais algumas explicações. Bom, vamos começar. Campos de prisioneiros alemães no Japão. Como é que eu faço? Não entrou. Isso. Antes, um breve histórico. Histórico da minha vida filatélica, né? Eu coleciono selos desde 74, quando ganhei um classificador Tafisa vermelho. A minha família é de imigrantes, eu morei na Grécia no final dos anos 60, e a gente tinha parentes espalhados por vários países, Egito, Itália, Grécia, Síria, Líbia, Arábia Saudita, Austrália, Canadá, Brasil, África do Sul, Alemanha, e era tudo parente entre tio e primo, né? Então a gente recebia muita correspondência naquela época. E isso me levou a colecionar, a começar a juntar selos e depois começar a colecionar. Com o tempo, eu fui me especializando. Meus temas principais de interesse são, com certeza, Grécia, principalmente a parte de ocupações e novos territórios, Levante, que são escritórios de ocupações, Segunda Guerra Mundial, tudo que se refere à Segunda Guerra Mundial, correspondência militar e correspondência de campos de concentração e prisioneiros, além de mais um monte de outras coisas que acabam me interessando e eu vou brincando com elas, sempre para ter algo para brincar. E aí vem, como que eu vim parar com essa coleção, né? Porque é uma coisa bastante diferente falar de campos de prisioneiros no Japão. Em 2012, me foi oferecido um lote de pedras minerais e fósseis, porque eu também colecionava na época fósseis. As pedras e minerais, eu passei para o Sérgio Marques da Silva, ele foi lá ver, era uma quantidade enorme, mais de 3 toneladas de material, ele não quis. Eu acabei ficando com os fósseis, sem olhar, só através de algumas fotografias. Mas para fechar o negócio, a pessoa me ofereceu um resto de coleção do Japão, era uma sacola de material. Como eu tinha feito um lance razoável, acabei fazendo uma contraoferta e fiquei com esse material. E no meio desse material do Japão, depois com o tempo fui mexer, o que eu achei? Eu achei esse selo num papelzinho, num glacine, né, num envelope, e tinha esse celular que eu não conhecia, mas dava para mim ler o que está escrito, né? Lagerpost, Correio do Campo de Bandô. Aí que eu fui procurar de onde que vinha esse selo, o que era, o que não era, me chamou a atenção e comecei a colecionar. Comecei a montar material para colecionar, para fazer uma coleção disso, né? Para mim, deixa eu voltar um pouquinho, como é que faz para voltar? Não volto. Eu gosto de colecionar e tudo que se relaciona àquele tema. Aí eu vou juntando material, tudo que eu consigo encontrar, para mais tarde eu ter o suficiente para montar uma coleção expositiva, né? E esse é o mais importante para mim, é a parte histórica relacionada a um evento, a um fato. E agora vamos começar a história da nossa coleção, né? Principalmente o porquê dos alemães estavam na Ásia e depois como eles foram parar lá no Japão como prisioneiros. Nessa coleção, nessa palestra, eu vou mostrar para vocês material meu, 44% do material é meu, peças de referência, que são peças raras e caras, 8%, e material que eu disputei em leilões, mas não ganhei. Mas eu guardei a imagem exatamente para ter o suficiente para poder estar estudando esse tipo de material. Pois bem, quando falamos da Alemanha e Japão, logo nos lembramos que esses países foram aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que não é tão conhecido é que anos antes eles foram também aliados, mas depois viraram inimigos. Isso durante a Primeira Guerra Mundial. E como isso aconteceu? Bom, final do século XIX, a Alemanha entrou na corrida colonialista. A Alemanha demorou para entrar na corrida colonialista, a Alemanha e a Itália, porque eles passaram pelo processo de unificação.
Depois disso, no final do século XIX, a Alemanha foi à caça dos territórios que ainda sobraram pelo mundo. Eles já tinham, na China, já tinham alguns missionários alemães, só que em 1897, 2 missionários alemães foram mortos, e isso fez com que a Alemanha mandasse uma frota para lá e ocupasse a região onde esses missionários estavam. Eles conseguiram conquistar aquele pedaço rapidamente da China, e o governo chinês foi obrigado a alugar aquele território por 99 anos para a Alemanha, como a Grã-Bretanha tinha feito com Hong Kong. Aí começa o material. Vocês vão ver muito cartão postal, que eu gosto muito de cartão postal. É um material que eu sempre gostei de guardar, e hoje em dia a FIP criou uma categoria que você pode montar uma coleção só de cartões postais, né? Aqui nós temos a imagem do Forte de Qiaoshou, na China, e navios da frota alemã. Mesma coisa. A frota alemã chegando lá, eles conquistaram isso rapidamente, não levou nem 2 semanas para conquistar aquele pedaço, e se estabeleceram naquela região da China. E onde fica essa colônia que a gente chama de Tsingtao ou Qiaoshou? Ela está localizada, aqui tem um mapinha mais moderno, hoje chama Qingdao, perto de Pequim, de frente com a Coreia, perto do Japão. E aqui um cartão postal da época mostrando a possessão alemã, onde ficava o território alemão, dentro dessa baía, né? Isso aqui que está em vermelho é o território alemão, ocupado pela Alemanha. Logo depois de 1898, 99, aconteceu na China a rebelião Boxer. Foi uma revolta popular contra o Império na época e causaram uma série de perseguições a súditos de países ocidentais. Os países ocidentais se reuniram, enviaram tropas para lá, chama Aliança das 8 Nações, porque 8 países se juntaram e atacaram a China. Alemanha, Japão, Rússia, Itália, Reino Unido, França, Estados Unidos e o Império Austro-Húngaro. Todos eles se reuniram para pilhar a China, na verdade, né? Venceram rapidamente a rebelião, debelaram ela e acabaram criando postos e entrepostos comerciais, que o que eles queriam, no fundo, era acesso ao enorme mercado chinês, né? Os alemães, eles já tinham a colônia deles, foi solidificada depois dessa vitória, não tinha mais nenhum problema com os chineses. Primeira coisa que eles fizeram, implantação de um serviço de correio. No começo, utilização de selos da metrópole com sobrecarga China. Aqui tem o carimbo de Tsingtao, que é aquela região que a gente falou. Depois, a famosa emissão das colônias alemãs, já específica para essa região, para Qiaochou. Esses selos circularam até o final da Primeira Guerra Mundial, até o início da Primeira Guerra Mundial. Agora vamos ver um pouquinho da presença alemã na China. Vida militar. Aqui tinha um forte, a Alemanha mandou muitas tropas para lá e muitos civis. Instalaram acampamentos militares, quartéis. A região toda estava sob controle da Alemanha. E, em consequência, primeiro vieram os militares e logo depois vieram os civis. Os alemães, como são um povo muito organizado, já começaram a implantar o seu modo de vida. Aqui temos 2 cartões postais com hotéis na região. Vocês podem reparar que a arquitetura ela é bem típica da Alemanha. Aqui uma rua, o Clube de Tsingtao. Você pensa que está numa cidade da Alemanha, uma vila da Alemanha. E isso em pouquíssimo tempo, isso no início dos anos 1900 até 1910, estava tudo implantado. O estilo de vida ocidental, né? Parecia que você estava na Alemanha ou na Europa. Trouxeram o seu credo, né? Que é uma missa católica num quartel, no início
E aí vou colocar alguns cartões que mostram uma visão romântica colonialista da China naquela época, né? A gente pode reparar aqui a visão que se tinha, que era só alegria. Os marinheiros aqui confraternizando com as chinesas. Ia tudo às mil maravilhas naquela época para os ocidentais na China, como em todos os outros lugares onde os impérios coloniais estavam atuando, né? Aí você vê o tratamento, né, as imagens que nós temos aqui, que hoje são politicamente incorretas, né, mas na época, lembranças de Kiautschou. O marinheiro aqui, cantando as meninas, só alegria. Mas tudo isso aqui acabou em 1914. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial na Europa, o Japão recebeu um pedido oficial da Grã-Bretanha para ajudar a deter os ataques da marinha alemã em torno das águas chinesas. O Japão, ansioso para reduzir a presença das potências coloniais europeias no sudeste da Ásia, especialmente na costa da China, que vocês viram pelo mapa, era bem em frente da China, emitiu, em agosto de 14, um ultimato à Alemanha, exigindo que abandonasse seu controle sobre o território de Kiautschou. Após a rejeição do ultimato, o Japão declarou guerra em 23 de agosto e, no mesmo dia, sua marinha bombardeou o território alemão. A única grande batalha foi o cerco ao porto de Tsingtao, que foi rapidamente dominado tanto pelos ingleses como pela conjunção de forças inglesas e japonesas. A colônia se rendeu rapidamente e no dia 16 de 11 de 14, os aliados tomaram posse do território. O Japão teve 507 mortos e 1.287 feridos, e os britânicos 12 mortos. Os alemães tiveram 199 mortos e 500 feridos. Todos os mortos foram enterrados naquele território, em Tsingtao. Tem um cemitério militar lá. Cerca de 4.700 prisioneiros alemães foram transportados para o Japão, onde ficaram até o final da guerra na Europa, quando foi a assinatura do Tratado de Paz de Versalhes, em 1919. A maioria desses prisioneiros foi liberada no final de 19, início de 20, mas alguns deles preferiram ficar no Japão ou na própria China, cerca de 170, e não voltaram para a Alemanha. Um japonês expulsando os alemães da região. Agora nós vamos para o capítulo dos campos de prisioneiros, né, no Japão. Aqueles 1.400 prisioneiros foram levados para o Japão. No início, eles foram internados em edifícios públicos, porém, como o fim dos combates não estava à vista, foram construídos 12 grandes campos para abrigar esses prisioneiros. Com o tempo, alguns foram fechados e outros abertos, totalizando no final 16 campos de prisioneiros. Aqui tem uma tabela com o nome dos campos, a data de inauguração e a data de encerramento de cada campo. Ao longo do tempo, alguns se unificaram, né? Teve 3 campos que se juntaram e formaram o campo de Bandô, mas isso eu vou explicar mais para frente, vai ter essa informação mais para frente. E onde esses campos de prisioneiros se localizam? Aqui tem um mapa do Japão, com a localização dos 16 campos. Vocês podem ver que todos eles ficam próximos do litoral, que era mais fácil para abastecimento e para levar o pessoal para lá. Os campos de prisioneiros no Japão estão entre os temas menos pesquisados nos estudos sobre a Primeira Guerra Mundial. É muito difícil você encontrar material, é muito difícil encontrar literatura. Um dos grandes problemas, evidentemente, são as línguas. Ou está em alemão, ou está em japonês. Em japonês, muito menos. Só no início dessa década que começou a ter alguns estudos no Japão, alguns acadêmicos, que começaram a pesquisar e escrever alguma coisa. Mas isso está em inglês, é mais fácil. Por isso que eu falo aqui que é importante, para quem estuda esse tipo de tema, juntar material, ou ter material de referência exatamente para você poder analisar as peças que você tem, né? Uma outra dificuldade que nós temos é com relação às datas.
já que no Japão se usa o calendário imperial. Vou explicar rapidamente o que é o calendário imperial. No Japão, costuma-se contar os anos de acordo com o reinado de um imperador. Cada imperador, o reinado de cada imperador é chamado de era. E ele é determinado quando o imperador morre. Um fato interessante é que o imperador no trono é chamado pelo nome, mas ao morrer passa a ser conhecido pelo nome da sua era. Por exemplo, Hirohito é o imperador Showa. Aqui vou listar as eras do Japão moderno. Começa com a era Meiji, a era Taisho, que é a era que interessa nesse trabalho, que vai de 1912 a 1926. Não sei o que é isso, aprovo. A era Showa, a era Heisei, que é do Akihito, que saiu agora, e a última, que é do Naruhito, que começou em 2019, já tem 2 anos. A data nos carimbos japoneses, normalmente é na ordem ano, mês e dia. Como no exemplo que eu estou aqui, 55 do 8/2, que corresponde a 2 de agosto de 1980. 55 quer dizer que é o ano 55 do reinado do imperador Hirohito. Então é um pouco complicado, mas depois com o calendário japonês imperial é utilizado nas correspondências internas, tudo que transita dentro do Japão, e está todo em japonês. Quando o destino é o exterior, é utilizado o calendário gregoriano e está em caracteres ocidentais. Aqui vem a fórmula para calcular o ano, isso aqui vai estar aqui na palestra, depois a gente olha. A internação nos campos de prisioneiros, cada campo normalmente consistia de um escritório, salas de guarda, refeitórios, enfermarias, barracões, banheiros, quartéis, área de lazer. E aqui eu tenho uma imagem do campo de Bandô, que é o segundo maior campo, onde podemos ver toda a área dele, né? Uma área de 58 mil metros quadrados, tinha lugar para nadar, e eles tinham bastante atividades naquela região. Esses campos, eles eram visitados regularmente pelos países aliados para verificarem as condições. No começo eram os americanos que faziam isso, e depois a Holanda assumiu para a Alemanha e a Espanha para a Áustria-Hungria. Além dos prisioneiros alemães, também foram para esses campos alguns prisioneiros do Império Austro-Húngaro, porque o Império Austro-Húngaro era aliado do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial. Isso fez com que alguns navios que estivessem na China naquela época fossem apreendidos, navios com bandeira da Áustria-Hungria, e os seus marinheiros fossem levados para o Japão. A Cruz Vermelha também esteve envolvida nisso, verificando as condições de vida dos prisioneiros. E nesses campos, os prisioneiros tinham um tratamento muito respeitoso e podiam exercer uma série de atividades para ocupar o seu tempo. Cada acampamento tinha suas próprias características, mas em todos tinha atividades culturais, esportivas, educacionais, de trabalho e convivência com a comunidade local. Apesar de eles estarem presos, muitos deles podiam sair para prestar serviço externo ou trabalhar em atividades fora do campo, e também o campo estava aberto para receber a visita da comunidade local. E alguns dos campos também tinham gráfica própria, que é um capítulo à parte aqui, o serviço gráfico dos campos é uma coisa maravilhosa. Agora eu vou começar a falar de cada campo e mostrar alguns exemplos de correspondência. O campo de Kurumi era o maior do Japão, com 1.300 alemães prisioneiros. Esse campo, a característica dele, que na região onde estava esse campo, tinham saído tropas japonesas para ir lá para a China lutar contra os alemães, e sofreram muitas baixas. Então, esses prisioneiros nesse campo, eles tinham um tratamento mais rígido com relação aos outros campos, principalmente na parte de vigilância e tudo. Mesmo assim, eventos musicais foram organizados nesse campo muito mais do que qualquer outro campo. Isso sugere que os prisioneiros foram tratados de acordo com as convenções militares. E aqui vão ser alguns exemplos de correspondências, né? Uma carta da Alemanha para o campo de Kurumi, tem os carimbos de saída e o selo do campo de Kurumi, específico do campo de Kurumi.
Aqui tem uma letra C que identifica a unidade que recebeu. Esse é um outro cartão postal enviado de Kurume para a Alemanha. Tem alguns carimbos aqui, Deutsche Juk, que quer dizer para a Alemanha, carimbo do campo com símbolo F, carimbo do lazareto, que é do hospital, e identificação do remetente. Vocês podem ver que a data aqui está 5/3/16, isso vai se repetir em todas as outras peças, né? Mas vamos explicar só essa, que significa 16 de março do 5º ano do reinado do imperador, que corresponde a 1916. Em Kurume, como eu tinha falado, teve bastante atividade literária e musical. Era um campo que ficou famoso por isso. Além de ser um dos maiores, né, ele tinha muito dessas atividades. Hoje, ainda existem os folhetos dessas peças que foram, na época, feitas e estão disponíveis, né? É possível comprar isso na internet quando aparece. Aqui eu coloquei 3 peças. Uma de um concerto da noite de Natal no Barracão 16. Ia-se tocar Mozart, Beethoven, Schubert. Aqui, uma peça de teatro, Teatro dos Prisioneiros de Guerra, uma peça, O Artista Negro, uma comédia. Uma coisa interessante, que existem personagens femininos, que evidentemente eram feitos pelos soldados, sobrava para alguém fazer representar o papel feminino. Aqui vocês podem reparar que era cobrado ingresso, os locais eram numerados, o ingresso custava 60 ou 30 cents, a moeda japonesa. Então, era aberto à comunidade, a comunidade local ia lá e assistia às peças. Aqui temos um concerto da Orquestra Sinfônica de fevereiro de 19, ia tocar Mozart, Bruch e Haydn. E também foi cobrado ingresso, 20 cents e 5 cents. Agora vamos para um outro campo, o campo de Ninoshima. Existiu de 1917 até 1920. Esse campo estava localizado na ilha de mesmo nome e, por ficar perto do porto de Hiroshima, ele foi cercado por muros e ficou mais difícil a convivência desse pessoal. Ele era cercado de muros altos para que eles não pudessem ver o porto. Aqui começam algumas coisas diferenciadas, que é como os prisioneiros tinham gráfica própria, eles imprimiam esses seus envelopes. Então tem uma série de vários campos com o selo aqui, não é? Na verdade, não é o selo. Isso é para se colecionar, né? Então é impresso do campo de Ninoshima para Berlim. Aqui, quando eu falo RAM dos sensores, RAM é esse carimbinho aqui que identifica o sensor. Cada sensor tinha o seu carimbo próprio, que ele marcava nas peças, e esses sensores são identificáveis. Dá para a gente saber quem é o nome. Em alguns casos eu coloquei o nome deles. Por quê? Ele trabalhava só nesse campo e carimbava toda a correspondência que passava por ele, né? Aqui um outro envelope interessante, sai do campo de Ninoshima para um outro campo, para um campo de Akasaka, Tóquio. Carimbo de censura e serviço de prisioneiros de guerra, aqui em vermelho. Mais 2 cartões de Ninoshima, também impressos no campo. A gente pode ver que esse daqui tem aqui do lado o remetente, campo de prisioneiros de Ninoshima. Aqui está em outra cor, desse lado aqui está em outra cor. O impresso é um cartão postal para a Alemanha. Também com... Vocês podem reparar que esse sensor é o mesmo daqui. Aí já fica fácil a identificação deles. Campo de Anogahara. Esse foi de 1915 a 1920. Tinha prisioneiros alemães e japoneses. E austro-húngaros nesse campo. Nessa peça aqui, temos o selo do campo, que é o carimbo, né, do campo, prisioneiros de guerra, Anogahara, Japão. Aqui um envelope impresso no campo, o selo já está em violeta, aqui está em verde, aqui está em violeta.
E no verso do envelope também está impresso o remetente, campo de prisioneiros de Nagahara, no Japão. Campo de Nagoya, de 1914 a 1920. Ele estava situado no centro da cidade de Nagoya. E os prisioneiros desse campo podiam sair e trabalhar nas empresas locais. Tem até histórias de prisioneiros que ajudaram a desenvolver a indústria japonesa em alguns segmentos. Eles levaram técnicas e conhecimentos para essas indústrias. Aqui nesse impresso, por ter sido impresso no campo, tem diferenças entre eles, né? Esse nome, Serviço de Prisioneiros de Guerra, está em maiúsculo, tudo próximo, sem espaços. Aqui está abreviado e com espaços entre as palavras. O selo do campo de Nagoya. Mesma coisa aqui. Aqui, interessante, uma peça que foi para a China, para Tsingtao, que era de onde os alemães vieram. Provavelmente a família desse prisioneiro ficou lá e ele estava se comunicando com uma dona aqui. Campo de Nagoya, mesma coisa. A parte interessante, os impressos, que são diferenciados, isso aqui parece que é feito tipo mimeógrafo, que era para eles já preencherem alguma coisa, isso é para envio de encomenda. Foi mandado para a Alemanha. Tem o carimbo de passagem Nagoya-Katsuka, que está escrito aqui. O selo do campo, mesma coisa aqui, o selo do campo. É para a Alemanha também. Aqui tem carimbo de trânsito em Yokohama, no Japão. Deixa eu ver se... então, o carimbo aqui, vocês podem ver, esse carimbo é o de trânsito, já está em caracteres ocidentais. E a data também está em caracteres ocidentais. 22/5/1915. Enquanto o carimbo interno está em caracteres, de acordo com o calendário imperial japonês. 4/5/21, que na verdade é 21/5/1915. Campo de Narashino. Ele estava perto de Tóquio, por isso era um campo modelo visitado regularmente por outros funcionários de outros campos para ver como que se tratava lá o pessoal. Lá tinha 546 alemães e 2 austro-húngaros. Também 2 impressos aqui, um envelope para a Alemanha, RAM dos sensores, carimbo do campo, né? A gente chama de selo, né? Mesma coisa aqui. Aqui já é um impresso com Narashino. Também para a Alemanha, com censura de chegada na Alemanha. Todas as cartas que vinham do exterior, algumas recebiam censura. Isso aqui era em colônia. Mais 2 envelopes de Narashino, esses impressos. Aqui, deixa eu ver, Agnes. Para a Alemanha, para Braunschweig na Alemanha. Deixa eu uma coisa, gente, voltar aqui. Tá, ok. Aqui, campo, envelope para Narashino, RAM do sensor. Aqui, a maioria das peças, a descrição que conta a história, né? Mas é mais para a gente ver o que diferencia uma da outra e as múltiplas possibilidades que tem de material. O campo de Oita é um outro campo, ele permaneceu de 1914 a 1918. Aqui é uma correspondência familiar, a gente pode identificar. Ela saiu de Braunschweig, na Alemanha, para o campo de Oita. Belíssimo carimbo aqui de chegada no campo. Esse prisioneiro, Albert Kirchner. Aqui nós temos uma carta que ele mandou para a Agnes, esse prisioneiro mandou para a Agnes, do campo de Oita para Braunschweig, com censura. Tem a censura britânica, uma fita de censura britânica que não é tão comum, do lado aqui, aberto pelo censor, número 146. E aqui mais 2 cartas desse prisioneiro também, para o mesmo destino, para a mesma
destinatária, com impressos feito no campo. Aqui já diz campo de Oita, no Japão. Uma outra carta aqui com carimbo de prisioneiro de guerra. Carimbos japoneses de censura e de passagem para a Alemanha. Campo de Osaka. Cartão postal enviado para a Alemanha. Carimbo de Osaka, carimbo de trânsito. Envelope impresso do campo de Osaka, retangular. RAM dos sensores japoneses. No verso está escrito Casa dos Prisioneiros de Guerra em alemão. Aqui vocês viram que o impresso ele está quadrado, retangular, né? Agora, mais 2 tipos de impresso. Vertical, horizontal, em azul. Um é cartão postal, ambos são cartões postais, mas com essa diferenciação de impressão. Esse de Osaka para Bruchsal, com todos os carimbos japoneses aqui. Esse de Osaka para Munique, na Alemanha. RAM dos sensores. Aqui a gente identifica, né? É o mesmo sensor que está aqui, né? A gente tem o nome deles, Ueda, Kotori e Kakihara. Cada um tem um carimbo diferente. Campo de Fukuoka. Mais uma peça interessante. Aqui é uma peça interessante. É um cartão impresso, pré-impresso, com felicitações de Natal e Ano Novo, né? Já vinha pré-impresso. De Fukuoka para a Alemanha. Carimbo de Fukuoka aqui. Carimbo do campo em violeta. RAM do sensor em violeta. O sensor Shibata. E esse carimbo aqui, esse carimbo grande, é um carimbo de permissão de escrita. Esse carimbo, imagina-se que ele era aplicado em cartões para prisioneiros que estavam sob censura, né? Que eles tinham limitação para escrever. Porque aqui ele só podia colocar o nome do remetente, o nome dele e a data, mais nada, e assinar. Então, são carimbos um pouco mais raros de se encontrar, né? Esse já é normal, de Fukuoka para a Alemanha. Também um bonito selo aqui do campo, né? Carimbo do campo. Aqui temos mais 4 campos que eu não coloquei peça. Eu não tenho peça e, para a palestra não ficar muito comprida, eu não busquei peças para colocar. Aqui é o campo de Himeji, de Kumamoto, Toki Asakusa e Shizuoka. Alguns deles tiveram uma existência muito curta, de 14 até 1915, 14 a 1915, 14 a 1915. Esse não, já teve mais, as peças daqui são mais comuns. Agora vamos para o campo de Marugama e Matsuyama. 3 campos. Na ilha de Shikoku existiram 3 campos. Marugami, Matsuyama e Tokushima. E em 2017 eles foram juntados num campo maior chamado Bandô. Envelope impresso do campo de Marugami, impresso dentro do campo, para a Alemanha, carimbo de Marugami, carimbo triangular. Furyu Binkerze, correspondência de prisioneiro de guerra, está aqui, né? Isso aqui tem em japonês. Um carimbo do outro campo de Matsuyama para a Alemanha, carimbo de passagem em Mogi, RAM do sensor, e o carimbo do campo em violeta, também muito bonito. Esse não está muito nítido, mas é o que tínhamos. O terceiro campo, que depois se integrou para formar o campo de Bandô, é o campo de Tokushima. Cartão de Tokushima para China. Esse daqui foi também para uma outra região na China, né? Para a província de Xinanfu. Belíssimo carimbo do campo de passagem. Aqui um cartão postal. Esse aqui já é ao contrário. É um cartão postal da China para o campo de Tokushima. Carimbo Tianjin, que era de onde os alemães vieram, que é onde ficava a colônia alemã. Aqui interessante esse carimbo IJPO, que quer dizer Imperial Japanese Post Office, que o Japão ficou com aquela região que era da Alemanha. Esse carimbo é muito bonito, daqui do japonês. Censura e RAM em violeta do campo. No campo de Tokushima também existia uma gráfica.
Eles emitiam jornais. Esse aqui tem frente e verso de um jornal, o jornal Cabaré, de 30 de janeiro de 1916, que é o verso dele: bebidas cabuto, uma trupe tirolesa para dançar, pegue a sua foto, devia ter algum evento no domingo, e estava chamando o pessoal para ir lá, para participar. Finalmente, nós chegamos no campo de Bandô, que foi a junção daqueles 3 campos. Com cerca de 953 soldados, ele é o segundo maior campo de prisioneiros de guerra no Japão. Ele tinha muitas das atividades culturais dos outros 3 campos. No final da guerra, quando foi fechado, 63 prisioneiros preferiram ficar no Japão. No acampamento havia uma gráfica que produzia impressos, bilhetes, mapas, livros, selos e um jornal. Foram emitidos somente 2 selos para uso no campo, valores de 200 e 500. As próximas peças que eu vou mostrar agora são peças mais difíceis e eu não tenho. Os 2 selos que foram emitidos, o selo de 200 e o selo de 500, com carimbo do campo Lagerpost Bandô. Todas essas peças que eu estou mostrando pertenceram a um alemão chamado Scholz, que adquiriu o estoque remanescente dos selos do campo em 1920. Essa história ele contou numa revista alemã de 1961. Lá tem toda a história de como ele foi para lá, de como ele conseguiu o material, de como ele comprou, e durante quase 40 anos ele teve esse material estocado e depois colocou no mercado. Aqui, as folhas completas desses selos, somente 2 folhas conhecidas de cada valor. Os selos foram emitidos sem goma e 20 selos por folha. E agora, 2 peças, uma peça circulada com selo de 500 para o exterior, ela foi para a Alemanha, para Hagen, na Alemanha. Carimbo aqui de Tokushima Bandô, em vermelho, carimbo do campo. Doitsuki para a Alemanha, né? Rando Censor, lacre de censura britânica e esse selo aqui, peça fantástica. E aqui a outra peça de circulação interna, é um cartão postal, no verso do cartão está a entrada do campo de Bandô, ele tem texto, está escrito, foi enviado por alguém chamado Meyer, por Robert Lane, para uma pessoa Meyer no Barracão 6. Provavelmente é a única peça circulada em cartão postal, efetivamente circulada. Existem algumas outras peças em que o selo foi colado filatelicamente, mas essa, imagina-se que foi efetivamente circulada. Vou mostrar agora algumas peças do campo de Bandô. Todas elas foram impressas lá dentro. Aqui nós temos um cartão postal, parece que é igual, mas um é cartão postal, no verso tem pauta, e aqui é um envelope. Cartão postal do campo de Bandô para Xangai, na China. Selo do campo, Rando Sensores. Mesma coisa aqui, um envelope de Bandô para Berlim. Carimbo de Tokushima aqui em cima. Carimbo de trânsito em Kobe, no Japão. Rando Sensores e o carimbo do selo do campo aqui em vermelho. Mais outras 2 peças, um cartão postal impresso do campo de Bandô para a Alemanha, com censura alemã na chegada, em Colônia, belíssimo selo do campo em violeta, e aqui um envelope de Bandô também para a Alemanha, para o mesmo lugar, para Gießen, com carimbo vermelho já, o carimbo aqui é vermelho do campo, e censura alemã em Emmerich. Agora eu vou mostrar alguns cartões postais, que são também um item colecionável. Esses eu não tenho, não fui por esse lado, mas eles são muito interessantes porque os prisioneiros, eles desenhavam e imprimiam esses cartões e circulavam. Feliz Natal, de Kurume, em 1918. Melhores Votos de Páscoa, de Nagoya, em 1919. Vocês podem ver que na frente é o cartão postal impresso dentro do campo, e no verso o texto já colocado aqui, de Feliz Natal e Feliz Páscoa. Mais 2, aqui uma imagem do campo de Bandô,
Aqui, um Feliz Páscoa de Bandô em 1919. Aqui, um de Ninoshima, A Vida Diária no Campo. Aqui é interessante, exibição alemã, Bandô em 1918. E aqui está escrito, né? Fotos da prisão e artesanato. Essas exibições, essas exposições estavam abertas à população local. Elas eram visitadas, existem fotos desses eventos, um arquivo fotográfico muito grande. E era uma forma dos prisioneiros fazerem um trabalho artesanal ou uma arte e venderem para os locais. Aqui nós temos, saiu um pouco borrado ou minhas vistas estão cansadas? Terceira exibição de arte de Bandô, em 1918. Eles faziam carimbinho especial sobre essa exposição. E essa peça é circulada para Tokushima, de Kurume para Tokushima. E é isso, gente. Eu fui rápido, espero não ter sido muito cansativo. Acho que deu o tempo certinho. E agora pode abrir os microfones e vamos... Se alguém tiver alguma pergunta e a gente souber responder, vamos lá. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar um pouco da história dessa coleção, que eu pude ver ela no passado, na Abrapex. Obrigado por apresentar. O legal é que você consegue ver uma visão bastante diferente de campos de concentração, até do que a gente que acaba vendo peças e outras coleções também, outras ideias de campos de concentração. Não tem a mesma, digamos, a mesma qualidade de vida que a gente está vendo aí que o Japão oferecia, né? Gente, microfones abertos, fiquem à vontade. Oi, Tony. Fala, Rubão. Vou tomar a frente aqui do Reinaldo, senão depois ele ainda não chegou, ele está no carro. Tá virando moda, não pode. Ô, Tony, cara, eu vou dizer mais uma vez uma coisa que eu já disse para você, né? Eu acho essas temáticas fantásticas, cara. Acho que você tem uma percepção fantástica para escolher os temas que você coleciona, que você apresenta. Confesso que eu conhecia praticamente nada disso que você apresentou aí para a gente. E aí eu anotei umas coisinhas aqui, se você puder me ajudar aí a aprender um pouco mais, né? A primeira coisa é o seguinte, esses selos de Bandô, eles só foram usados especificamente no campo de Bandô, é isso, né? Só no campo de Bandô. Ok. E os outros campos, eu entendi que outros campos também tinham áreas de tipografia, mas esses não emitiram selos, mas emitiram aqueles cartões, aquelas coisas todas, não é isso? Isso, tem cartões, tem carimbos, eles colocaram em alguns cartões postais, tem um desenhinho, mas não é selo, nenhum deles tem valor. O único que tem valor são os selos de Bandô. Correspondência de prisioneiros de guerra, ela é isenta de porte, tanto para você enviar como para você receber. Então, eu não tenho o porquê eles resolveram emitir esse selo, mas são dois valores, um para circulação interna e outro para exterior, mas por que eles fizeram? Outra coisa que eu não tenho informação é a quantidade que foi emitida, muito pouco com certeza, mas eu não tenho essa informação. Legal. Mas foi o único campo que emitiu. Eu ia comentar contigo exatamente isso, né? Porque a rigor pela convenção, né, dos prisioneiros, a correspondência ela é isenta de porte, né? Então eu imagino que talvez esse porte tivesse associado aí a alguma outra coisa. Não tem nenhuma explicação ou regulamento para isso. Eu acho que foi uma decisão interna dentro do campo, alguém fez, quase que com certeza com fins filatélicos, né, pensando nisso, com certeza, mas tanto é que a minha coleção inteira é uma coleção, você conhece ela, que não tem um selo, né? Só tem um selo no começo, para eu mostrar que existia, mas a coleção inteira é sem selo, porque correspondência de prisioneiro de guerra não precisa de selo. Ele entraria como uma Cinderela, então, no final das contas? Ela não entra como Cinderela porque ela tem valor. Ela tem um valor. Tem valor, mas era pago? Ou só estava escrito? Provavelmente sim, era pago. Lá, os prisioneiros,
Os alemães são muito rigorosos e muito controlados. Eu trabalhei em empresa alemã 7 anos, eu sei como eles são. Tudo lá era marcado. Existem comandas de quanto um prisioneiro gastou no mesmo refeitório. Porque alguma coisa deveria ser comum a todos, agora se ele quisesse um cafezinho a mais, ele tinha que pagar. Então existe esse... Pode ser, uma notinha, por favor. Aí foi guardado, e isso está disponível, né? A gente encontra, às vezes, o quanto que eles gastaram. Então, eles recebiam salário, recebiam uma ajuda de custo, na verdade, que eles podiam gastar como quisessem. Agora, a correspondência, ela era isenta de porte. Ô, Tony, esse selo, o regulamento de uso dele, eventualmente teria alguma relação ou alguma conexão com... Não conexão, alguma coisa com o tipo de uso dos selos do gueto de Varsóvia? Não, normal. Você pode considerar os selos do gueto de Varsóvia também poderiam ser considerados, entre aspas, como Cinderela. Existem peças circuladas, mas... É uma circulação interna entre o campo, a barracão para barracão... Então, a única peça, as únicas peças que a gente conhece com selo de 200, elas são circuladas internamente, dentro dos campos, porque o campo era grande, né? Como eu falei, eram 3 campos que se juntaram num só, de um barracão para o outro, uma circulação interna. Mas aquela peça para a Alemanha... É a única. É a única que eu conheço. Enfeite, né? Provavelmente Tony, sim. Tony, Sim, uma pergunta que me chamou a atenção. É evidente que eu não acompanhei tudo porque eu continuo dirigindo, mas 2 perguntas numa só. Primeira, o que dava isenção? Porque me chamou a atenção existirem impressos com serviço de campo de prisioneiros e, mais do que tudo, escrito União Postal Universal. Qual a justificativa que tinha essa influência de estar escrito nos envelopes União Postal Universal e qual era a marca que efetivamente dava isenção de porte? Os que estão escritos União Postal Universal provavelmente são cartões postais que não foram impressos no campo, foram comprados fora. E eles foram utilizados no campo. Já estava escrito no cartão postal. Está escrito serviço de campo de prisioneiros nos cartões, não, né? Serviço de campo de prisioneiros é uma coisa. Esse aqui era o carimbo que mostrava que era correspondência de prisioneiro. Então ela tinha... Mostrar o exemplo na sua apresentação? Oi? Poderia mostrar o exemplar que o Reinaldo está falando na sua apresentação? Vamos ver aqui. Ele está escrito Serviço de Campo de Guerra e União Postal Universal. Eu peço desculpas, mas eu tô dirigindo, então foi de batida de olho. Putz, agora eu vou ter que procurar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que era antes do campo de Oita. Pode mais. Pera, só um minutinho aqui que eu vou... eu tenho que... Pera, deixa eu descer aqui. Agora eu me perdi no computador. Pode mais. Olha aí, por exemplo. Aqui. Não, Serviço de prisioneiros de guerra. O slide 26, Tony. 26? 26. 26. Aí. Olha aí, União Postal Universal. Esse foi impresso no campo, certeza. Foi impresso no campo. Serviço de prisioneiros de guerra. Então, e por que ele precisa de União Postal Universal? Alguma frescura do pessoal. Todo mundo cartão postal, cara. Todo cartão postal nessa época tinha o União Postal Universal. Não, é que é um campo de guerra, é um campo de concentração, para mim. O modelo da legenda. Mas nesse caso, Reinaldo, o cara só copiou a legenda tradicional. Algum alemão que estava lá ajudou a fazer a impressão e falou: vou pegar peça nos filatelistas. É isso. Não. Me chamou a primeira atenção de estar em francês, mas era o idioma de uma certa forma mundial nesse período. Aí me chamou a atenção a União Postal Universal. Falei, uau, por que será que tem o PU? Até porque nós estamos falando de uma coisa recente, né? O PU é 1874. Pois é, mas todos esses cartões postais daquela época... A legenda de um cartão postal tradicional. É a legenda normal do cartão postal. Eu vejo exatamente isso, da mesma forma que vocês falaram. É um texto padrão, mas o que importa é isso, o Serviço de Prisioneiros de Guerra, que identifica que ele é livre de porte. Esse foi feito no campo de Hiroshima.
Até porque a UPU não previa serviço de prisioneiro de guerra, até onde eu sei. Existe uma convenção... Por isso Mas era previsto em convenção internacional. Tem uma convenção de 1908, se não me engano. Convenção de prisioneiros, né, de guerra. Convenção de guerra, né? Não, mas nessa convenção se falava de correspondência de prisioneiros e a isenção de porte. Não, mas a convenção justifica, mas não a relação disso com a UPO, né? Mas aqui nessa página temos um cartão postal da UPO é um alemão, né? Oi? O fundador da UPO é um alemão. Foi um alemão, né? Morreu já. Foram vários, né? Aqui, esse tem um cartão postal comercial, União Postal Universal, cartão postal, que eles provavelmente copiaram isso lá naquele campo de Ninoshima. Aqui o outro campo não tem essa informação. O campo de Narashina não tem. Os campos eles eram separados um do outro, né, fisicamente, mas como eles tinham suas gráficas próprias, eles imprimiram o que tinham na mão. Agora, impressiona, né, Tony, a beleza, né, cara, do material, né? Os carimbos são belíssimos, super bem batidos. Coloridos, exatamente. Chama a atenção. São umas coisas bonitas. Olha que lindo. São lindos, eu acho, né? Não, normalmente o material de guerra tem uma cor preta, feia. Esses cartões, esses envelopes são lindos. São lindos. Realmente são lindos. Material muito bonito mesmo. Aproveitando, Tony, esse material é um material difícil de conseguir? Olha, ele é relativamente difícil. Se você colocar hoje uma pesquisa no eBay ou no Delcamp, vai ser... Você achar umas 20 peças é muito. E todas para comprar buy it now, né? Quer dizer, compra imediata. E num preço bem alto. Mas, por coincidência, ontem eu estava dando uma zapeada, exatamente procurando um desses carimbos aqui de sensor. No sábado fechou um leilão na Alemanha, que um maluco lá, o tal de Gerd Miller, colocou 500 peças disso. 500. É uma coisa de louco. Eu até baixei o catálogo para depois olhar essas peças com calma, porque vai ser minha referência. Eu tenho umas 100 e poucas peças escaneadas, agora vou juntar mais 500. Eu não sei quanto que ele vendeu, eu não vi o resultado do leilão, mas é a primeira vez que eu vejo em 8 anos que eu estou mexendo com isso. Uma quantidade tão grande de peças disponibilizadas. Mas é muito difícil. Eu levei 8 anos para juntar essas peças. Tony, você não lembra nem o inicial? O inicial? 100 a 150 euros por peça. As mais barata. E daí para cima. Qual é o campo que tem menos correspondência? Dá para saber? Os campos mais curtos são aqui. Esses daqui. Eles tiveram uma existência muito curta, né? Novembro de 14 a setembro de 15. Aqui até junho de 15. Então, são campos que 11 de 14 a 9 de 15. Então, são os campos com menor existência, menos prisioneiros, mais difícil de encontrar. Os dois campos maiores, você tem mais, exatamente pelo número de prisioneiros, maiores número de cartas disponíveis, né? Mas mesmo assim é difícil. Tirando essa loucura que eu falei agora, eu não encontro peça. Você caça uma peça a cada 2, 3 meses e olha lá. A menos que casse, que eu não pesquiso o catálogo alemão direto, né? Eu falo eBay e Delcamp. Catálogo alemão de leilão, não pesquiso faz tempo. Depois que o euro começou a subir muito, não dá para acompanhar. Legal. Tony, agora uma pergunta não específica, né? Quando você se apresentou, né? E a gente também já viu isso nas outras coleções, você tem assim um interesse muito particular, né? Em correio militar, em correspondência de guerra e tal. Tem um motivo específico para isso ou é simplesmente o aspecto histórico mesmo que te fascina nesse tipo de colecionismo? É o aspecto histórico. A coleção que eu mais gosto, que eu mais mexo, que eu falo que é Grécia, a gente chama de novos territórios, na Grécia chama novos territórios. A Grécia era um paísinho ocupado pelos turcos até 1821 e algumas regiões dela até 1913, 1918. Meus avós nasceram
no antigo Império Otomano. Todos nasceram em território grego, mas ocupado pelos turcos, que a gente chama pelo Império Otomano. Eles nasceram antes de 1910. E essas regiões elas foram libertadas pelo exército grego em uma série de guerras. E existe história postal atrás dessa história, que é o que eu gosto de fazer, né? Então, uma cidade que tinha um correio turco, otomano, e depois de 1912, por exemplo, virou grego. Então, isso que começou a me chamar a atenção para esse tipo de material. Como é um material um pouco mais complicado, aí depois abri para outros, né? Segunda Guerra Mundial eu sempre gostei, é uma coisa que eu gosto de ser, Aliás, é fantástico. ser de família, né? Um tio-avô meu, os alemães levaram, nunca mais a gente soube dele, era da resistência grega. Então, isso tem uma ligação com alguma coisa na minha infância, então eu sempre procurava esse tipo de material. E quando apareceu aquele selo, ele me chamou a atenção e eu fui atrás da história. Vocês viram lá que eu tenho uma série de interesses. Mas é normalmente isso, eu vejo uma coisa, se me chama a atenção, eu deixo lá no canto. Com o tempo vai aparecendo material e aí eu vou montando. É assim que a gente faz. Legal, legal. Mas o que importa, o que eu gosto muito é história. Eu gosto do contexto histórico, né? Acho fascinante o tema, as peças estão maravilhosas. Dificilmente eu aprenderia sobre isso se não fosse você colecionando isso e trazendo isso para a gente, cara. Parabéns mesmo. Trabalho. Ô, Tony, a literatura sobre isso tem em inglês ou alemão? Alemão e japonês. Legal, né? Tá fácil. Alemão, sim, alemão, tá fácil. japonês. Assim de entender. Deve ser bastante. Não, em inglês tem algumas coisas, alguns estudos, mas são muito curtos e muito superficiais, feitos por acadêmicos japoneses. Que é o extrato, mas está em inglês. Mas é pouca coisa, não é aprofundado mesmo, é mais em alemão. Tony, Fala, você tem alguma coisa de prisioneiros da época da Segunda Guerra, de prisioneiros japoneses em algum local, ou prisioneiros dos aliados, por exemplo, presos no Japão? Tenho. Na minha coleção de Segunda Guerra Mundial, né, aquela dos campos de correspondência de prisioneiros de guerra, né, tem uma folha, se não me engano, ou duas, mas se não tiver, aqui eu tenho mais material, que é de correspondência para campos no Japão. Eu tenho para Taiwan e para 2 campos no Japão, se não me engano, 2 ou 3 campos. Prisioneiros britânicos que foram pegos lá em Singapura, né, na Malásia, e prisioneiro australiano que também foi para o Japão. Agora, do Japão, prisioneiro japonês, eu não tenho. Pego pelos aliados, né? Porque foram muito poucos, Sim. né? Quase ninguém se rendia, né? Os caras já não deixavam os caras. E os que se renderam foram praticamente no final da guerra, né? Então talvez não tenha muita correspondência, né? Porque também nunca vi nada de prisioneiro japonês. Apesar que se a gente pôr uma carta lá escrita em japonês e der sorte de nenhum japonês ver, tudo bem, né? Vai passar. Vai no pacote. É falsificação explícita, assim, para todo mundo. Pô, em Japão, quem vai ler aquilo? Se até o ano é difícil de entender, imagina o resto. Imagina. Então, desenho, risquinho, chaveirinho, já era, foi. O Coque lá na SPP, que ele de vez em quando dá umas Mas isso para você ver, uma das dificuldades nessas peças dessa época, o japonês que está escrito, né? Ele está escrito em caracteres clássicos. Muita coisa o Coque não lê. Na SPP, o único que lê é o Shen, porque ele é chinês, ele lê chinês e aprendeu japonês. Então ele tem uma base do japonês clássico que é muito mais parecido com o chinês. Mas o Coque, por exemplo, muita coisa não lê. Porque está no japonês. É complicado, não é fácil. É uma língua, um chinês para ler japonês. Imagina um cara normal, um português. Ó, Miguel, que eles falam a mesma coisa da gente, hein? É capaz. O mais alto que você puder. Ô, Tony, uma pergunta. Você já viu alguma coleção montada sobre esse assunto? Não, nunca vi. Nunca vi.
Deve ter na Alemanha, né? Alguma coisa montada na Alemanha, mas eu nunca vi. Nem tem disponível assim na internet para pesquisa. Ô, Tony, você conhece um artigo que saiu na Arte Brasília sobre uma carta desse campo de concentração que tem o selo para o Brasil? Para São Paulo? Não conheço. Eu te mando esse artigo. Porque esse selo, quando você botou, eu me lembrei de algum lugar que eu tinha visto. A carta não está selada, mas a carta vem desse campo de concentração para o Brasil, para São Paulo. Ah, tá. A carta não está selada, né? Não está selada, não. Mas aí ele colocou o selo para ilustrar a história do campo de concentração. Eu te mando esse artigo pelo WhatsApp, pode deixar. Beleza. Oi, gente, eu só peço para só abrir o microfone quando fizer pergunta, porque a gente está pegando barulho de fundo e aí fica atrapalhando um pouco. Perguntas? Mais alguma dúvida? Até onde você acha que vai essa coleção? A sua específica? Eu tinha uma esperança, né, de fazer ela crescer até 5 quadros. Começa a ficar muito repetitivo, porque aí eu vou entrar nos detalhes. Um envelope é do tamanho X, aí eu tenho o mesmo envelope do tamanho Y. Eu tenho peças assim de bandô. Um é na horizontal, o outro é na vertical. Então você começa a entrar na minúcia da minúcia para poder ter material. Esse é o primeiro fator limitante para a coleção. O segundo fator é os valores que eu falei que agora eu vi nesse leilão, que eu preciso de mais umas 100 peças para montar, passar de 1 quadro para 5 quadros. 100 peças a 100 euros, são 10 mil euros. E não é euro de filatelista, não, é euro lá no câmbio mesmo. Então, mas a maior dificuldade que eu vejo em montar uma coleção de 5 quadros é exatamente essa. Você começa a ficar muito limitado, né? As cartas são 90% para a Alemanha, um pouquinho menos, 80% para a Alemanha, 10% para a China e 10% circulado dentro do Japão, de um campo para o outro, né? Então tem essas variações. Não foge disso. O Henrique falou de uma peça que veio para o Brasil, quer dizer, são as raridades das raridades. Não sei se tem campo para passar para 5 quadros. Essa é uma temática típica para um quadro, né? Eu acho que é isso, né? Ajusta perfeitamente a um quadro. Melhorar, a não ser que eu fizesse como fiz a exposição aqui, contando desde o princípio, incluindo a colônia, só que aí deixa de... pode ser um pouco de história postal, né? Mas aí eu não sei se eu conseguiria juntar e não sei se vale a pena. Entendi. Né? Aí ficaria igual mais ou menos a nossa palestra, a palestra aqui, né? Contando todo o contexto até chegar nos campos. Mas dos próprios campos eu acho que não cresce, não tem como, muito difícil. Os carimbos dos campos, eles não têm variações, né? Eles são muito são similares. É tudo igual, né? É tudo igual, só muda às vezes a cor do carimbo. É violeta, é verde, mas isso é a tinta que ele tinha disponível na hora, né? Não muda isso. Não caracterizaria a cor pelo campo, então? Não. No mesmo campo eu tenho várias cores. 2, 3 cores às vezes. É a cor do carimbo, da tinta para o carimbo. Eu creio, numa peça que você apresentou, eu acho que tem na hora de você escrever, acho que você se confundiu porque você botou carimbo de censura alemã. Na verdade, está escrito censura alemã porque é o carimbo de recebimento, tinha um posto de alfândega, né? Que ele colocava, algumas correspondências passavam por chamava correspondência estrangeira, está em alemão, correspondência estrangeira, okay. O nome da cidade, é um carimbo poderia ser um carimbo de recebimento, mas eu chamei ele de carimbo de censura alemã. Então eu entendi mal, eu entendi que era um carimbo... Está escrito em alemão lá, mas vocês podem ver, Allenstein, correspondência do exterior. Uhum. Aí passava por essa cidade, tinha em Colônia, e tinha em Emmerich, e passava por esse posto, carimbava e depois liberava a correspondência. Tá. Ô, Tony, eu não sei se eu entendi mal, eu acho que no início você chegou a falar a quantidade total de prisioneiros que houveram em todos esses campos. Qual foi? 4.700 alemães. 4.700. E em um só tinha 1.300, é isso? É isso. Os dois maiores tinham mais ou menos isso cada um, né? 1.300 e 800 prisioneiros. E o resto estava distribuído pelos outros 14 campos.
E algum modelo assim de quem vai para qual lugar? Era só a nacionalidade mesmo? Porque tinha um que era praticamente só austro-húngaros. Meio a meio. Meio a meio. Não teve nenhum que tinha mais austro-húngaro. Teve um que era mais... metade, 40% era austro-húngaro. Nos outros, eles eram minoria. Eu não creio que teve um fator. À medida que os prisioneiros foram transportados da China para o Japão, eles, na verdade, no Japão, criavam o alojamento e levavam o pessoal. Um alojamento para, sei lá, um navio, leva um navio para lá. Depois criaram outro alojamento e foram mandando o pessoal. Tanto é que os campos eles foram abertos na sequência, não foram abertos todos no mesmo dia. Tem a tabela que eu coloquei da data de abertura dos campos. Então, você vê que em 1914 e 1915 eles foram abrindo campos, no decorrer de 14 e 15. E enchendo, eles iam abrindo outro, provavelmente assim. Exatamente. Então, a hora que você vê essa tabela, você vai perceber que foi mais ou menos isso. O número de oficiais também ele era dividido, então não teve um campo específico para oficiais. Então, eu acho que era assim, enchia o navio, mandava para lá e acabou. Onde caiu, caiu. Tônio, a pergunta, a correspondência só sai ou chega também? E tem várias de chegada, eu tenho na coleção tem. Da Alemanha e da China. Só chega da Alemanha e só chega da China, é isso? Isso. Só tenho desses dois lugares. Eu não tenho nenhuma de algum lugar do Império Austro-Húngaro. Deve existir, mas eu não tenho nenhuma. Porque também tinha prisioneiros austro-húngaros, né? Então... Quer dizer, esse catálogo aí desse alemão com 500 peças vai te dar ou pode dar uma noção se existe algum outro horizonte diferente desse que você traçou? Vai sim, mas ontem eu dei uma passada de olhos rapidamente, né? Não vi nada assim excepcional fora do que a gente já conhece, do que eu conheço. Lógico, tem várias diferenças, né? Várias peças, mas eu não percebi nada, nenhuma peça completamente diferente. Mas eu vou dar uma olhada com calma agora. Legal. Eu diria o seguinte, copiando até ou justificando muito, eu não tinha a menor noção de nada disso. O pouco que eu agora sei é porque eu aprendi agora. Não tinha a menor noção. Muito bom, isso é bom. Muito obrigado. A gente sempre vai aprendendo, né? Eu acho que o nosso é muito bom por causa disso. Cada um vai mais um tema inédito no SPP Conecta. É verdade. Viu, Tony? Boa noite. Boa noite. Eu sou no Japão faz muito tempo, tá? Quem me conhece sabe já, eu coleciono do começo e vou seguindo, né? Esse selo seu... No catálogo do Japão não tem isso. Esses dois selos. Eu tenho Sakura, tenho vários. Então, no Sakura, no final dele, nos antigos, tem. Eu estava procurando aqui, ó. Eu tenho um de 2016, tenho de 74, eu tenho vários deles. Só um minutinho. Do Japão. Oi. Ele foi buscar. Catálogo do Japão em japonês, né? Evidente. Sem dúvida. Ó, o último que eu tenho é esse, ó. É 2016, ó. Se não tiver figurinha, sem chance. Então, tem uma coisa que eu gostei. Figurinha, ler qual é a variedade do selo. Eu sou um cara que eu coleciono. Eu coleciono quase tudo, principalmente regular, que é a minha praia. Você tem que ver filigrana. O resto para mim é meio figurinha, entendeu? E esse selo eu nunca tinha visto. Peraí, deixa eu me nunca tinha percebido também, né? Puta que pariu. Cadê essa nossa? Mas loucura, não enxergo aqui onde que é. Já está gravado isso aí. Olha, o YouTube vai vetar, hein? Não vai monetizar, hein? Cadê o desenho? Ali, tá. Agora, aí sim, agora entendi. De que ano que é esse catálogo aí? 2006. 6? Aí você acha que não tem. Eu achei interessante, porque primeiro que sua coleção é muito bonita, porque dificilmente você pega uma carta do Japão com carimbo estragado, torto. É um carimbo perfeito no modo de ver. Tem várias cartas do Japão, que eu não sei nem de onde nem para que serve também, entendeu? Mas tem bastante. Mas o carimbo, principalmente no selo,
É muito difícil vir um carimbo borrado e nem ver os do Brasil. Uma droga. É difícil e marca uma bala aqui, né? A língua é muito complicada, muito complicada. Vocês lembram lá na SPP, uma vez eu fiz a palestra sobre os Susamendruck da Alemanha, aí o pai do Cláudio Neumann, o senhor Alfred. O senhor Alfredo, falou assim, aí eu falei. Aí ele falou assim, você fala alemão? Aí eu falei para ele, não entendo quase nada. E como é que você coleciona Alemanha? Quer dizer, sem chance. É difícil, né? Você vai vendo as figurinhas, vai vendo, vai juntando. Vai fazendo. Tony, só por curiosidade, qual o valor de catálogo desse selo e o valor real para comprar um selo desse se aparecer? O valor de catálogo aqui, no catálogo japonês, dava mais de $1.000, né? Quase $1.000. Mas se você... nessa faixa, né? Você deve encontrar por torno de uns 500. Deve encontrar. Você não encontra, eu não vejo, né? Tanto é que nesse lógico que só tem uma peça que por isso aqui custa €1.000, 1.000 e poucos euros. Então, agora, é mais comum encontrar ele usado ou novo, Tony? Novo. Mas aí é verdadeiro? Não, verdadeiro. Não, o cara comprou o estoque, não foi isso? Sim. Então, ele comprou o estoque dos selos novos e depois ele dividiu, né? Ele colocou no mercado. Então, existem. Lá nessa matéria que eu não fui atrás, ele fala a quantidade que ele comprou de peças, né? Então, dá para saber. Tem imagem, né, de folha completa, de coisa, provavelmente tem uma quantidade, por menor que seja, tem. É igual aquele gueto lá da Tchecoslováquia, que é um não emitido, né? Aquele eu também nunca vi circulado, mas ele existe. Existe. Mas né? ele explica, Tony, nesse artigo, qual era a função desse selo, para que destinava esse dinheiro? Não sei. O artigo é de 1961, na palestra eu coloquei a revista. Sim, eu não fui atrás disso, não fui. Você não tem esse artigo? Não tenho. Desculpa, entendi. Eu não fui atrás. Provavelmente, hoje em dia, deve estar até digitalizado, mas eu não fui atrás. O padrão gráfico é muito fácil de ser falsificado, esse selo, porque €1.000 deve atrair um monte de gente para falsificar. Não vejo, eu acredito que não tem dificuldade hoje em dia, né? Não deve ter muita dificuldade. Ele não tem filigrana, Tony? Não tem. Não tem ring, não tem verniz, né? Não tem goma, não tem filigrana. Não. Qualidade do papel. A qualidade do papel. Não é das melhores. Então, talvez por isso você perceba, né? Que não é um papel de primeira. Mas o cara também vai falsificar. Não tem volume de gente querendo esse selo. Não. Muito difícil. Não a não ser aquele cara que falsifica tudo. Na verdade, tem um cara aqui, no eBay, que é da República Tcheca, se não me engano, que ele... E outro de Taiwan, que tem todos os selos. Só que atrás ele escreve réplica, né? Tem todos os selos que você quiser. Perfeito. Mas agora no anúncio dele não tem mais dizendo que é réplica, não. Não? Não, eu já vi uns lá, não tá dizendo que é réplica, não. E tá custando $400, $500. E nitidamente você vê que é cópia. O que é isso? Aí já é... Parabéns pela apresentação, gente. Boa noite para vocês. Eu tenho que sair um pouquinho aí. Boa noite, Obrigado. Abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Não tem falsificação, mas a partir dessa palestra, os interessados em fazer podem... Montar uma gráfica. O problema é que não tem muito louco para colecionar isso. Então não tem quem compra. Aí vai ficar que nem Cottens. Você fabrica aquele cópia e depois não sabe para quem vender. Ô, Tony, você pensou em incluir porque você falou que 40% das peças que você apresentou são suas, né? Sim. Você não pensou em incluir ela, por exemplo, numa temática de Primeira Guerra Mundial? Para fazer uma temática? Uma temática de Primeira Guerra Mundial e seria um capítulo, talvez. Daria para encaixar ela ou não?
Eu acho que não. Primeira Guerra Mundial tem muita coisa, principalmente correspondência militar. Eu e você compramos muita coisa antigamente. Tem muita correspondência militar da Primeira Guerra Mundial. Eu ainda não sei nem metade do que é aquilo, porque eu não sei ler o que está escrito, mas eu vou traduzir. Maior do que a sua da segunda, Miguel. De campo de concentração mesmo, eu acho que tem mais da segunda do que da primeira. Prisioneiro de guerra tem muita da primeira sendo vendida no eBay, no campo. Sim. É mais prisioneiro, fácil. Sim, prisioneiro. Agora, talvez, Tony, se você não sei quantos campos de concentração tinham na Ásia, pelo menos, ou ali para aquela região, China, Japão, poderia ser uma coleção de 5 quadros expandindo, né? Para além dos prisioneiros alemães, enfim. Não tinha outros. Não tinha, porque... Não? Não. Não sabia. A guerra no Oriente Extremo foi entre Japão, Reino Unido, contra as colônias alemãs. Colônias alemãs tinha onde? Tinha em Tsingtao, na China, tinha Nova Guiné, que a Austrália que pegou, e a Inglaterra. Foi rapidamente, as colônias foram rapidamente tomadas. Então, não teve um volume. Talvez tenha, alguns prisioneiros, talvez tenham sido levados para a Austrália, que é aqueles do Pacífico, das colônias do Pacífico. Mas não daria volume. Com certeza não daria volume para fazer uma coleção grande. Diferente da Segunda Guerra, que teve bastante prisioneiro por aquela região, em diferentes países. Aí na Europa toda, pô. Na Europa não, tô pegando só a Ásia, só o Pacífico. Dava para montar uma coleção só de prisioneiros de guerra do Pacífico. Que aí você tem no Japão, você tem na Coreia, você tem em vários lugares. Na Segunda Guerra, pelo menos. Mas é uma coleção, por exemplo, essa que você falou, você tem os campos dos japoneses, que é uma coleção já muito difícil. Não tem muita peça disponível. Peça saindo de campo japonês é complicado. É mais difícil do que Auschwitz. Entendi. Tem menos peças. Auschwitz, relativamente a campo, é a mais comum. Exatamente, por isso que eu citei ela. Né? Auschwitz é a mais, pelo volume, é a mais comum. Só para te mostrar, Tony, aqui o número da revista é essa, que saiu um artigo. Aí tem aqui, ó. Os selos, e essa correspondência aqui é para São Paulo. Me mandou, né? Legal. Eu te mando depois. Vamos estudá-la. É verdade. Bem, senhores, mais alguma pergunta? Tony, muitíssimo obrigado, parabéns, muito obrigado por compartilhar essa bela pesquisa, esse belo estudo. Eu já vou deixar aqui o convite para o Conecta da segunda, que vai ser com o Fritzen, falando sobre aspectos da filatelia temática, obviamente focado e direcionado para a exposição. Então, anotem suas perguntas e malhem o jurado, pois... Cadê o doutor Anite? O doutor Anite, é o Fritzen. O Anite saiu bem agora, por isso que eu aproveitei. Isso aparece para durar umas 3, 4 horas, né? Por aí. O que vai ter de pergunta? E já aproveito e já passo a agenda que a gente tem das próximas palestras. Dia 31 de agosto, As Cabeças Trocadas da emissão 1894-1906, com o Márcio Protzner, sobre madrugadas. Legal. 7 de setembro, Os Pré-Cancels dos Estados Unidos, com o Takata, o japonês paraguaio. Setembro. E dia 21 de setembro vai ser uma palestra dupla. História postal dos tripulantes do encoraçado Graf Spee, Argentina-Uruguai, entre dezembro de 34 e abril de 46. Quem vai passar essa palestra para a gente é o Andrés Schitter, da Argentina. Então, afinem o seu castelhano para poder assistir. Vai ter tradução simultânea? Dá para entender. Dá para entender ele, gente. Ele é tranquilo. Dá, ele é tranquilo. Dia 28 de setembro, Tiradentes nos selos postais, do André Figueiredo Rodrigues. E dia 5 de outubro, teremos novamente Reinaldo Macedo, nosso VP-FIP, para falar sobre Brasília, sonho e realidade. Obrigado do comunicado. Eu falei que te avisaria quando eu agendasse. Então, entendi. Não, muito bom. Obrigado.
Mas peraí, Igor. E cadê a Revolução de 32 do tal de Reinaldo aí? Então, teve uma negociação por fora aí, uns dólares trocados, uns selos trocados, aí saiu Revolução de 32 e entrou Brasília, entendeu? Pedro Álvares Cabral tem prioridade. Chegou antes da Revolução. E a do Dr. David Witz, aquela dos carros? Eu ia falar isso agora. O David Witz me prometeu palestra para segunda-feira do dia 30 de fevereiro. 30 de fevereiro, segunda-feira. Ô, doutor. Ele quer saber o ano ainda. Dia 19 de outubro, David Witz. Eu acredito que sim. Está em processo de montagem. A ideia é que ela já seja exposta pela primeira vez na exposição da SPP. A SPP? Eu acredito que sim. Legal. Deixar no stand-by por enquanto. Baixou o nível da exposição, mas tudo bem. É isso. Eu e o Tony estamos na expectativa para ver, com certeza. Não, e ainda bem que a gente já fez a nossa coleção antes, expôs antes. Lógico. Eu ia ter depois. Eu só vou olhar para ver se tem alguma coisa que... Só um detalhe, aproveitando aí a lista, né, de apresentações, é uma coisa que eu chamo a atenção, que é bacana, cara. A gente tem tido muito pouco império, né, cara? Ou seja, o império que sempre foi dominante e tal, né? Acho que finalmente a gente está ampliando aí o nosso espectro de estudo, né, para outras coisas da filatelia fora do império. Não que o império não seja importante, nem seja esgotado, mas abrir essas novas frentes aí de trabalho é uma coisa bacana. Eu acho que esses encontros de segunda-feira têm apontado assim, nessa direção, né? Tá legal. Mas é muito importante isso, Rubem, porque o Império, tudo bem pela sua importância histórica, mas foram 40 anos e nós temos mais quase 100 e poucos anos de filatelia. Nós temos que abrir esses campos, inclusive para poder trazer pessoal novo. Eu sou uma pessoa que, você sabe, eu gosto de fazer uma coleção que ela pode virar expositiva, mas não é a minha premissa inicial. Eu faço uma coleção porque eu gosto de juntar material. E eu quero passar isso para as pessoas para começarem a colecionar. Junta o que você gosta e depois, sim, se der, monta uma coleção expositiva de acordo com as regras e apresenta. Mas a gente não pode perder o prazer de colecionar, de juntar material e pesquisar. Isso a gente não pode perder nunca. E para isso, acho que até agora material. Só teve duas de Império, não foi? A do Denis, a do Everaldo e a do Macedo. Sim, bilhete postal, sim, só 3. Verdade. Beleza. Agora, será que é porque também o pessoal de Império, que coleciona Império, não sabe mexer na nova tecnologia também? Pensei nisso. Agora, pegou pesado agora, hein? Senti direcionado isso daí. Não é não. Gente, fica aqui o convite. Fica aqui o convite. Quem quiser fazer uma palestra, quem quiser conversar um pouco com a gente da sua coleção, do seu estudo, do seu hobby, por favor... Gente, olha, mesmo que sejam temas, mesmo do Império, que sejam coisas, temas básicos, porque é pra gente aprender também. Tem muita coisa que eu não sei. Outros também não sabem, a gente sabe superficial. A do Denis eu gostei muito, eu comecei a entender mais sobre inclinados, eu não fazia muita ideia. Eu acho que coisas, mesmo que sejam para iniciantes, porque a gente tem que pegar outros públicos, já que vai pro YouTube, enfim. É só sugestão. Aqui mesmo na SPP Conecta temos gente que está começando hoje, é a primeira vez que está participando do Conecta, gente que já está há muitos anos nessa filatelia. Então, é bacana. Pronto, legal. Tá certo. E se alguém tiver alguma dúvida que deixou passar ou depois que a hora que olhar a palestra lá no site da SPP tiver, me fala, me manda um e-mail, um zap e a gente conversa. Beleza? Legal, tá. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Tony. Fantástico. Boa noite aí. Parabéns. Beleza. Obrigado, Tony. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Até segunda que vem. Se Deus quiser. Abração. Boa noite a todos. Boa palestra.